Daquele tempo que eu advogava, que frequentava os corredores da Justiça do Trabalho em Feira de Santana, especialmente aqui o nosso, desde a época das juntas trabalhistas, e realmente eu tive uma convivência muito grande com colegas como você. Então é um prazer muito grande, viu, querido? Discutíamos assim com desrespeito, né, Dilson? Era com entendimento. E nem com juízes, gente. Eu digo que eu tenho tantos anos de formada, eu nunca tive uma discussão de ofensa, nem com o juiz, nem com o promotor, pelo contrário. As ferramentas de justiça eu sempre usei, sou muito cobradora de Ministério Público quando eu vou. Na época do fechamento aí da pandemia, eu fui contratada por 11 empresas de entretenimento para ajustar os parâmetros da abertura, porque cinema já estava aberto, Ana, podendo usar 50% da capacidade, e entretenimento ficava aquela coisa, abre e fecha, ninguém usava os parâmetros nem por metro quadrado, nem por nada, então eu peguei os parâmetros, utilizei, fiz um estudo e disse a eles, vamos ao Ministério Público, que é a casa da cidadania, o Ministério Público, não é, Dilson? Com certeza, então eu acho que a gente usa as ferramentas, e todas essas ferramentas estão a serviço seu, dela, meu, do cidadão, para que a gente viva melhor, que os conflitos sejam apaziguados. Que é para isso que serve a justiça, Ana. Para ter um árbitro, né? Um terceiro que vai lhe dizer quem tem a razão. É Dilson, é Jaqueline, é o cliente de Dilson, é o cliente de Jaqueline. Mas nunca nos aborrecemos, assim. Às vezes eu vejo hoje umas discussões aguerridas em fora e tudo mais, que eu acho um absurdo. Eu não convivi assim, não tive esse desgaste. Já tinha o desgaste da ação, da própria profissão, né, Dilson? Da atenção, dos prazos, porque diz que advogado não vai morrer de Alzheimer, porque usou tanta memória que não vai ficar esquecido. Eu espero que seja verdade, né? E na época os juízes também já sabiam quem eram os advogados, né? Sentava na mesa da audiência, você sabia o respeito que o juiz tinha, porque ele conhecia a história do advogado ali dentro, não é, juiz? Então, a gente sentava na mesa, sabia qual era o comportamento, né? O juiz sabia qual era o comportamento do advogado, a ética daqueles que utilizavam a justiça como um instrumento de fé, de construção de ideias. Pois é, Jaque, mas o assunto é o seguinte. Sim. Bom, hoje nós vamos falar de paródias de músicas em jingles políticos sem autorização dos compositores originais, que estão proibidas desde as eleições de 2024. Vamos também conversar com você sobre como Jaqueline Zangalo, especialista em direito autoral, trata desse assunto no momento. Então vamos falar a partir dessa autorização, dessa falta de autorização para uso de composições originais. Assim, tem uma novidade agora no cenário disso, que é isso que eu digo que a gente precisa propagar mais isso. Tem uma resolução de 2024 agora, cerca de um mês atrás, que é a 23.732, no artigo 23A dessa resolução, e toda ela trata exatamente dessa autorização. E o texto foi até, né, elaborado e tal, redigido por Carmen Lúcia. No texto está dizendo que mesmo a título de paródia precisa autorização. Então ficou toda essa confusão com aquela ação do Tiririca lá, que a gente pode explicar aqui, a Sony, que eu passei essa brifagem aí para vocês, porque naquela ação quem entrou contra ele foi a Sony Editora, dizendo que ele não podia usar a música O Portão de Roberto Carlos porque não estava autorizado, e ele diz que é paródia e a ação ainda está aí para ser resolvida. Qual é o problema daquela ação? Quem entrou erroneamente, que foi a editora. A editora, ela só representa a parte do dinheiro nos direitos autorais, porque os direitos autorais têm duas partes. A parte moral, que é a autorização que eu dou a você como autora. Você pode usar porque você me representa como política. E a parte patrimonial, que é essa parte do dinheiro. A editora que entrou não tinha os direitos morais para representar o autor, o compositor, contra o Tiririca. Então, provavelmente, eu suponho que vai perder esta ação. Não porque o Tiririca esteja correto. Não porque esteja correto. Porque falta representação no direito de agir. Entendeu? Então, falta legitimidade ativa, que a gente fala no juridiquês, Ana. Então, quem entrou com a ação não foi a pessoa correta. Tinha que ter entrado o compositor. Ou o compositor ter entrado na ação como litisconsórcio, como interessado, que aí poderia dar certo. Então, essa ação está fadada ao insucesso, mas essa resolução traz uma nova solução aqui, que é muito importante para os compositores. Primeiro, porque está dizendo claramente que mesmo a título de paródia tem que estar autorizado. Então, gestores de carreira ou de campanhas políticas, todo esse pessoal de partido político tem que entender que não pode usar, porque o que acontece, Ana Paula? Eles pegam, exemplo, a música mais executada do momento.
seja uma rocha, por exemplo, Tiago Aquino, não sei o que lá, e não autoriza. Faz em cima daquela melodia, daquela harmonia, a letra do candidato. Parodiando, eu não consigo entender que seja uma paródia. Porque o que é a paródia, Dilson? A paródia é aquele humor que o Chico Anísio fazia. Então, ele é um humorista, ou o Renato Piaba. Ali é um parodista, se ele pega uma música. Agora, um político que usa uma harmonia, uma melodia, faz uma letra, ainda que ela seja bem-humorada, não é a paródia, não é o significado do jocoso, do alegre, do divertido que a gente tem na lei. Porque a lei tem um espírito. A lei dos direitos autorais, ela é protetiva. E a lei brasileira, ela é baseada na Convenção de Berna, que tem parâmetros mínimos de defesa do recebimento financeiro por parte do autor. Então, toda obra, quando é utilizada, tem que sempre pensar nesse parâmetro, que é o princípio. Então, o que é o princípio? Diz assim, para que serve essa lei? Para garantir que ele se sustente. Então, eu pergunto sempre disso, como é que toda a cadeia produtiva ali que vai trabalhar na campanha, o publicitário vai ganhar, o videomaker vai ganhar, o radialista vai ganhar, o apresentador vai ganhar e o compositor não vai ganhar, porque é uma paródia. Não é paródia, primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem que autorizar. Essa resolução é uma resolução transitória para as eleições, só para que fique bem claro isso. Mas o que é que ela muda? Ela inverte o ônus de provar. Então, se eu entro contra Dilson, que é candidato, e digo, Dilson, você está usando aqui, ó. Peguei o jingle, porque ela é tanto para o áudio quanto para o audiovisual. Ou peguei aqui a sua campanha na televisão ou no rádio, mando para o TSE, através dos TRS regionais, e ele vai lhe notificar. E você tem um prazo de 2 dias para apresentar a notificação. A comunicação, a liberação, a autorização, que eu lhe liberei de graça ou que você me pagou. Então, quem tem que provar agora que foi autorizado é o candidato ou o partido que tem utilizado. Então, assim, são 2 dias, é um prazo muito curto. Ah, mas e se a pessoa não responder? E se isso demorar de acontecer? A notificação já saiu, Ana. Você pode ir para a Justiça Comum cobrar isso agora, com uma prova que era dificílima para nós advogados. Por quê? Porque tudo se dilui quando passa a eleição. Então, assim, a outra grande novidade, que é essa resolução aqui nesse artigo 23A que eu trouxe aqui, e deixo para você, para qualquer dúvida, e as pessoas também podem entrar em contato comigo através das redes, essa resolução diz que será condenado a multa. Multas diárias, multas pesadas, que as multas vão se aprimorando, entendeu? Com a reincidência. Então, você é um reincidente, você vai ter uma multa maior. Então, você não obedeceu, você desobedeceu, é desobediência à ordem judicial, porque é um juiz que está à frente do TSE, é um juiz que está à frente do TRE. Então, assim, você vai ter uma desobediência civil, que você não pode se recusar. Então, volto a dizer, você precisa... O que é a coisa certa? A coisa certa disso é: peço autorização. Ana Paula, você me dá sua música aqui para minha campanha. Ana Paula, se gosta de você, da sua conduta política, vai dizer, lhe dou até de graça, pode usar aí. Porque o que é que as pessoas estão fazendo disso? As pessoas não têm dinheiro. Exemplo, a campanha de vereador. As pessoas falam que, a depender do município, custa entre 200 mil a 2 milhões de reais. Uma campanha, a depender do tamanho do município. Então, não consegue, com isso tudo ainda, impulsionar algoritmos eficazmente. Então, pega a onda da música que as pessoas estão gostando para entrar nisso. O que é que eles estão utilizando? O que é que o candidato lá, paulista, está utilizando? Ele está utilizando o viés mental da pessoa, de estar acostumada àquela harmonia e aquilo ali entrar como uma coisa receptiva. Uma coisa que já é positiva, porque eu já gosto daquele cantor, porque eu já gosto daquela música. Além disso, eu estou pegando a onda algorítmica que aquela música já tem. Por quê? Porque a internet são ondas. Então, quando você faz uma música de super sucesso, exemplo, o piseiro, o primeiro piseiro que estoura, você faz todo o outro segmento que vem atrás. Então, quando a Sony vem ao Nordeste tentar contratar todo o segmento do piseiro, é porque ela vai promover um deles. Ela não conseguiu contratar Zé Vaqueiro e João Gomes, mas todo o resto ela contratou a partir de análises de crescimento de relatórios eletrônicos, que chamam BI, né? Que é os boletins analíticos. Então, assim, isso tudo é muito importante falar aqui com um cara como você, porque as pessoas não podem achar que isso é um crescimento espontâneo, não é. É financiamento direto ou indireto de campanha.
O que é que uma campanha precisa ter? Transparência. É um candidato a um mandato executivo, eleitoral, de vereador, que tem que ter transparência. Por que é que a intimidade do político é mais relativizada do que a nossa? Que nós somos pessoas candidatas a cargos eletivos, porque as pessoas têm direito de saber se aquele político vai conseguir cumprir a campanha. Por que eles anunciam? Estou com doença tal, estou com isso. Para poder mostrar ao público que o elegeu, que ele está dando visibilidade do que é que ele tem, se ele está assumindo, como foi o prefeito de São Paulo, quando adoeceu. Então, ele dá visibilidade. Ah, mas isso é mais relativizado? Você que está dizendo, eu não. A emenda constitucional. E a emenda 45 também, quando dá visibilidade das audiências do Supremo, lembra? Ali também se relativizou a intimidade, a privacidade do político. Então, o político que quer ter uma campanha justa, uma campanha transparente, porque estamos na era das reputações. Como é que você vai fazer uma campanha utilizando ilegalmente uma música? Então, assim, eu acho um contrassenso. Você espera que o político venha dizer assim, ó, eu vou valorizar aqui, vou gravar com Cessé, vou gravar com Timbaúba, um novo jingle, pede esses caras, a gente tem super criativos aqui. Feira é uma cidade de super artistas. E tira o chapéu para todos. Então, por que você utilizar essa onda? Por causa da onda do algoritmo. Então, é uma utilização indireta, sim, é uma utilização caroneira. Tudo que se refere à propriedade intelectual, Dilson, tem que verificar se tem um aproveitamento parasitário. Que é o que é isso, já que você está falando? Ah, eu vou surfar no sucesso de Dilson, que está um cantor de lambada, estourado, o que seja, da música do segmento da vez. Então, por exemplo, assim, hoje, quais são os segmentos da vez? Eu estou sempre olhando essa tendência. É o rap, o trap, o funk, o piseiro e o sertanejo. São esses que estão aí. Você disse, mas já que o que é que a gente faz com rock, com samba, com a MPB? Bom, aí você tem que ter incentivo governamental, cultural, para os segmentos que não estão tanto na crista da onda. Olha, Jacqueline, agora vontade, por favor. Isso não tem nada a ver com os direitos autorais. Por exemplo, hoje, se você vai fazer um evento qualquer musical, você paga os direitos autorais das músicas que você vai utilizar naquela festa, por exemplo, né? A utilização dessa imagem ou dessa música parodiada, entre aspas, isso aí não tem nada a ver com a lei de direitos autorais. Tem também, porque assim, o que é que a lei de direitos autorais fala? Que somente o autor ou compositor, que tem uma diferença, eu te explico já, é que pode autorizar a utilização da obra. A nossa lei aqui, ela é de 1998. Todo mundo fica criticando, não, uma lei ruim que tem que ser atualizada por conta da inteligência artificial. Tem, mas foi uma lei que cumpriu esses 30 anos aí de lei autoral. Então, assim, só o autor pode autorizar que você utilize. Por exemplo, Marisa Monte foi quem foi para essa audiência aqui, que acabou resultando nessa resolução. Ela foi representando, a audiência teve 3 horas de duração, ela falou durante 3 minutos nessa defesa. E ela disse que o que mais incomodava ela, que não supria uma ação que determinasse apenas pagamento. Para ela, não satisfazia. Porque o que ela queria é que não utilizasse se ela não concorda com aquele político. E esse é o sentido. O direito moral, por exemplo, você acha que Belchior aprovaria uma campanha da Volkswagen, que foi acusada na época de colaborar com o regime, né, da época alemão e tal, e você acha que ele gostaria que a música dele estivesse num comercial da Volkswagen? Bom, mas foi autorizada por quem? Pela editora, que é a representante, que é titular de direitos para representar os compositores. Também ele já falecido, aquela coisa toda. Mas assim, é o direito moral do cara dizer não quero. Porque muitas vezes, quando você vai usar a música, como é já? Como é que eu libero uma música? Por exemplo, se você for liberar uma música do Zé Ramalho, eu adoro a postura dele. É ele e a filha quem gere essa editora, que é como se fosse um cartório das músicas do pai. E você vai lá e diz assim, olha, eu quero usar na campanha de Ana Paula, que é a candidata a vereadora em Feira. Ela vai olhar. Muitas editoras não respondem. O que é ruim para a gente entender se aquilo é o negativo. O melhor é dizer assim, Ana Paula eu não quero liberar, Jaqueline, a compositora, não quero liberar a música para Ana Paula porque não combina comigo o jeito que ela age politicamente. Exemplo. Mas as pessoas não fazem isso para não se indispor com partido A e partido B. E aí não dão a resposta. Então, o que é que as pessoas fazem? Às vezes já pedem autorização quando já estão usando a música, Ana. E às vezes não entendem isso daí como um não, vão usando
para ver se não descobre. É aquela história que a gente dizia quando era pequeno. Se colar, colou. Então todo mundo aposta, entendeu, Miro? Vai apostando, vai jogando lá para ver se dá certo. É uma utilização parasitária do trabalho do terceiro. O compositor, ele vive disso. Ele vive disso. Ele não é padeiro, com todo respeito, ele não é bancário. Muitas vezes é também, porque eles têm outra profissão para sobreviver. Mas como é que você tem aqui o seu programa, que você, de alguma forma, movimenta a sua cadeia produtiva, a sua atividade primária ou secundária, com isso daqui, eu venho cá, vou utilizar a sua marca que você criou, do seu programa, o seu jingle. E quando é com a gente, por que nos incomoda? Vou mais além. Quando você usa um texto acadêmico, ou meu, ou de quem for, por que é que a gente dá a fonte e diz quem é o autor? E ai da gente se não der. A gente é acusado de plágio na academia, agora eu estou no doutorado, como eu lhe falei. Então, assim, a gente tem o maior cuidado de dizer, olha, esse trecho aqui é de Dilson, esse trecho aqui é de Miro. Então, assim, por que não dizer também, essa música é exemplo de Tiago Aquino, autor e compositor. Então, o autor normalmente é o autor da letra, compositor é o compositor da música, da melodia, da harmonia. Então, assim, esses dois, as pessoas confundem muito, porque às vezes ele, por exemplo, aquele Massadas e o parceiro dele, eles são tudo normalmente. Antônio Carlos e Jocafe. Antônio Carlos me disse que é um super baiano, dois baianos sensacionais, que são os baianos que mais rodaram o mundo inteiro, que são super ouvidos no Japão, na China. Eles falam que, me disseram, que mesmo quando um não compôs tanto, eles têm um pacto de sempre ser 50% para cada um. De tanto que já compuseram, entendeu? Tem uma obra linda, conhecida, maravilhosa, né? Tem Você Abusou, tem tanta música linda. Então, assim, por que não respeitar? Porque você tem que agir com ética. Um candidato público, um candidato a cargo público, eletivo, tem que dizer, olha, eu vou agir direito, porque é isso que eu vou fazer por você quando eu estiver numa Câmara de Vereadores. Eu vou agir com ética, eu vou respeitar direitos. Porque a última rácio é você pensar que uma pessoa que vai lhe representar em termos legislativos não vai respeitar direitos, né? É o que eu penso. Quem tá mandando um grande abraço para você, Jaque, é o nosso querido Ricardo Choquito. Falou, mande um enorme beijão pra Jaque, estamos com saudade dela. Também, querido, um beijo grande, meu irmão querido aí, beija a Cássia, todo mundo. Bloco a Tribo, depois... Choquito tem história, viu? Tem história no show business. No Natal Encantado, trabalhou, excelente produtor, assim, me recebeu com muito carinho na secretaria na época que ele estava lá. Um abraço a todos aí, boas lembranças. Ô, Jaque, foi um prazer falar com você. E você ainda está trabalhando com um grupo com Ivete Sangalo, a sua prima, essa relação profissional entre vocês está distante ou está mais próxima? Há mais de que, nem sei mais quanto tempo, eu já sou uma advogada independente. E eu gosto disso, Dilson, por quê? Porque eu não gostava da situação de ser indicada como advogada de fulano, advogada de cicrano. Então, hoje eu sou uma advogada de mercado de direitos autorais, de propriedade intelectual como um todo. Eu me sinto mais feliz nisso. Além disso, eu consegui mais tempo para estudar. Então, como eu te falei, o meu trabalho no mestrado é o direito autoral nas plataformas digitais, e eu sigo estudando isso com o mesmo orientador, que é o professor Saulo Casale Bahia, que é juiz federal, como você conhece, já está, inclusive, substituindo em Brasília. Eu sigo no doutorado com a orientação dele também, que foi muito importante para mim. O professor Saulo, é uma excelente oportunidade de falar isso, porque as pessoas falam que ele é um orientador rigoroso, um professor rigoroso. Ele foi sensacional para mim. Eu acho que sem ele eu não conseguiria ter terminado o mestrado, porque teve pandemia no meio, com todas essas ocorrências de pandemia, com o Covid, com tudo, Ana. Então, se eu não tivesse tido a mão certeira dele, assim, científica, mas ele questiona muito, e para mim foi bom, era importante ter um cara que me dissesse. Eu lembro ele dizendo direto assim disso, ele dizia assim: Keline, você pensa que na Suíça as pessoas não têm queixa sobre padrão de vida, sobre serviços? A gente não pensa, a gente acha que a gente chegar ao padrão da Suíça, quando eu falava sobre liberdade, capacitação, igualdade, que essa é a tônica, né? A gente estuda para melhorar a vida de todos, para defender. Mas o que eu quero lhe dizer disso é que sempre que um direito ele é resguardado por uma convenção ou por uma lei como autoral,
Não é porque ele está forte, não, é porque ele está fraco. É o direito de minorias, como das mulheres, dos deficientes. Então, assim, a gente precisa do fortalecimento. Quando o TSE faz uma resolução dessa, eu vibrei com isso. Agora, as pessoas estão desrespeitando, porque eu estou vendo aqui campanhas que estão utilizando, eu não sei se foram autorizadas, mas eu estou vendo, com utilização de músicas. Só para você ter uma ideia, a Garota de Ipanema para liberar é R$50 mil. Se você disser, por que coloca um preço desse? Para não liberar. Para executar a gravação de Tom Jobim, dos autores. Então isso é importante, porque com isso ele preserva a forma que ele gravou. Você disser, quem é que não está liberando agora? Zezé de Camargo não está liberando para as editoras. Não sei se já era pensando na eleição, para não liberar ou só liberar quando quisesse, não sei. Então, durante muito tempo, Marisa Monte não liberou disso. Se você disser, você achou isso bom? Eu gosto quando o artista trabalha um pouco a escassez, mas eu acho que ela deixou de ser gravada por muita gente bacana. Então, você vê Gal, uma intérprete sensacional que não era compositora, que podia ter gravado muita coisa de Marisa, que ia combinar. Então, assim, é uma decisão difícil, mas é uma decisão que cabe ao autor. Dizer libera ou não libera. Outro dia eu pedi um forró para liberar, para um cara de forró, aquela música Um Dia, Um Adeus, de Guilherme Arantes, foi R$4 mil. Você disse, essa é a média? Não. Tem música que libera por R$1.000, R$700, R$500. Então, por que não liberar, se o valor é tão razoável? Ah, por causa da demora? O meu escritório faz, que a gente chama essa liberação. Então, isso é uma coisa que eu acho que falta procedimento e planejamento nas campanhas para que isso seja respeitado. E aí resolve de qualquer forma. Resolve com autoral, resolve com domínio público. Tem tanta música em domínio público que não precisa autorização, Miro. Tem tanta coisa de cartola chegando no domínio público. Tem tanto texto lá de Machado, de tanta gente boa, de escritor e tudo que você pode usar. Por que usar o que não está livre? Então, qual é a vantagem disso? Estamos na era das reputações. Porque o que é pior disso que eu quero lhe falar, dessa resolução? Eu acho que pior ainda é o outro lado. Em campanha de interior, mais ainda, que a briga fica assim muito direta, pegar e dizer, olha, você utilizou, você foi notificado, você não respeita direitos do compositor da terra, você não movimenta a cadeia. Então, eu acho que é se expor desnecessariamente, entendeu? Não é isso? Olha, Jaqueline, muito obrigado pela sua aula aqui de direitos autorais, de como o estúdio deve se comportar, e um prazer muito grande falar com você. E essa matéria, Bárbara, a gente vai repercutir aí no nosso bomdiafeira.com, viu? Aí no nosso podcast, porque realmente acho que muita gente vai ouvir, muitos políticos vão ouvir e ficar de barba, né? De molho. E denunciar também, né? Vocês aí que são os compositores, os interessados também, aproveitem para denunciar. Mas foi bom e eu agradeço a você e sucesso na sua vida, viu, Jaque? Obrigada. Eu estou agora no estudo da elaboração das ferramentas de inteligência artificial para a justiça. Todas essas ferramentas, tipo a Vito, a Vitória, que o Supremo usa, e essa substituição das pessoas dos empregos. E a gente vem aconselhando que os conselhos cidadãos colhem nesses órgãos, como a OAB, por exemplo, que precisa estar junto da elaboração da ferramenta de inteligência artificial do TJ Bahia. E de todas as outras, da Justiça Federal, que eu já fui para um seminário há uns 15 dias atrás sobre isso. Então, é preciso que a sociedade se alerte disso. Por quê? Porque a inteligência artificial vem não para roubar empregos, vem para tornar a vida do cidadão melhor, para que a gente tenha mais saúde, que a gente viva mais, mas que a gente coma melhor, que a gente durma melhor, né, Ana? Valeu, Jaqueline Sangalo, doutora Jaqueline Sangalo. E agora vamos